Quando o Honda Civic 8 chegou, não foi apenas um carro que desembarcou no Brasil, foi o futuro. Existem carros que cumprem uma função, existem carros que fazem sucesso, e existem carros que, de tempos em tempos, redefinem toda uma categoria. O Honda Civic da 8ª geração pertence a essa última lista, e não é exagero dizer que, quando ele chegou, o mercado brasileiro nunca mais foi o mesmo. Um carro que mudou preferências, padrões, expectativas e até a forma como o consumidor olhava para um sedã médio. Antes dele, esse segmento era previsível. Depois dele, virou uma corrida desesperada entre as montadoras para tentar alcançar algo que nenhuma delas esperava precisar alcançar tão cedo. Esse é o documentário sobre o carro que virou a chave da indústria, o Honda, que colocou a marca no centro da conversa, e o sedã, que marcou uma geração inteira mesmo para quem nunca teve um. Mas por que, afinal, esse carro foi tão revolucionário? Por que ele conseguiu fazer o que nenhum concorrente conseguiu por anos? E como ele moldou um novo padrão de mercado que dura até hoje? Para entender isso, precisamos voltar para antes de 2006. Para um Brasil onde sedãs médios existiam, mas ainda viviam presos ao conservadorismo. Capítulo 1. O mercado antes do Civic 8. A zona de conforto. Quando o Civic 8 surgiu, o cenário dos sedãs médios no Brasil era previsível, quase monótono. Os modelos que lideravam o segmento tinham um perfil muito claro: design conservador, foco em conforto básico, motores eficientes, mas nada empolgantes, dirigibilidade neutra, às vezes até entediante. O Toyota Corolla, já forte na época, representava o típico sedã que satisfazia o consumidor, mas sem impressionar. Era confiável, econômico, confortável, mas com um apelo totalmente tradicional, feito para quem não queria ser notado. O Chevrolet Vectra ainda carregava o peso da grandeza do Vectra A dos anos 90, mas já não inovou como antes. O Ford Focus começava a roubar olhares no hatch, mas o sedã era discreto, e o próprio Civic da geração anterior era um carro honesto, mas longe de ser um divisor de águas. O consumidor brasileiro, naquela época, ainda aceitava muito bem a ideia de que sedã médio era sinônimo de carro para adulto, pai de família, executivo tranquilo e design sem riscos. Era um segmento onde ninguém queria errar. E exatamente por isso, ninguém ousava, mas a Honda ousou e mudou tudo. Capítulo 2. A primeira bomba. O design aerodinâmico que desafiou a lógica. Quando a 8ª geração do Civic apareceu, ela parecia outra coisa. Parecia um protótipo, parecia um conceito de salão, parecia algo futurista demais. Um carro circular ao lado de carros com design quadrado e tradicional da época. Sua carroceria baixa, sua curvatura lateral contínua, o para-brisa extremamente inclinado e a traseira curta formavam um conjunto que não se encaixava no padrão dos sedãs médios. O Civic 8 competia no papel com Corolla e Vectra, mas no visual ele competia com a imaginação. O público brasileiro nunca tinha visto algo assim. Um sedã com cara de coupé, com personalidade esportiva e com ousadia suficiente para não se parecer com nada no mercado. E essa ruptura não foi superficial. O design tinha objetivos claros: melhorar a aerodinâmica, aumentar a sensação de modernidade, destacar o modelo frente aos concorrentes, atrair um público mais jovem, transformar o sedã em objeto de desejo, e funcionou. As ruas brasileiras, pela primeira vez, receberam um sedã médio que não parecia feito para não chamar atenção, mas sim para ser notado imediatamente. Era o início da transformação. Capítulo 3. O painel futurista. Amado, odiado e inesquecível. Se o exterior parecia futurista, o interior parecia extraterrestre. A Honda decidiu dividir o painel em 2 níveis,
criando um desenho que nunca havia sido usado em larga escala no Brasil. Velocímetro digital enorme, no topo. Conta-giros analógico separado, mais abaixo. Iluminação azul, curvaturas suaves, atmosfera de cockpit. Quando esse painel foi apresentado, ele chocou o público. Alguns o amavam imediatamente, outros acharam estranho. Mas ninguém ficou indiferente. Pela primeira vez, um sedã médio foi tratado como algo mais emocional do que racional. O motorista não se sentia apenas dirigindo um carro. Ele se sentia dentro de uma máquina criada para guiá-lo, literalmente. Esse painel virou marca registrada da geração, um marco na história da Honda e um divisor de opinião, mas que no fim se provou acertado. Era diferente, era ousado e dava ao motorista uma sensação de conexão raramente encontrada no segmento. Capítulo 4. O motor R18, o quadrado perfeito da Honda. Mas beleza não seria nada sem substância. E aqui, o Civic 8 entregou algo que marcou época, o motor 1,8 EVTEC R18. Ele era mais do que eficiente, ele era refinado. 140 cavalos, alto nível de suavidade, capacidade de girar alto, baixo consumo para a época, resposta rápida, manutenção simples e confiável. O R18 era a prova viva do compromisso da Honda com a mecânica precisa. Enquanto algumas montadoras apostavam em motores beberrões ou ultrapassados, a Honda entregou um conjunto moderno que parecia 2 passos à frente. O Civic 8 era, ao mesmo tempo, econômico na cidade e animado na estrada. Ele tinha a alma esportiva que faltava no segmento, sem sacrificar conforto e confiabilidade. Era o equilíbrio perfeito, o tipo de motor que conquista primeiro pela razão e depois pelo coração. Capítulo 5. O câmbio que gostava de rotacionar. E se o motor já era especial, o câmbio automático de 5 marchas complementava a experiência com extrema competência. Nada de câmbios indecisos, lentos ou confusos. Ele sabia o que fazer. Trocas suaves, aproveitamento ideal dos giros, durabilidade comprovada, manutenção simples, comportamento esportivo nos momentos certos. O conjunto motor mais câmbio fez o Civic 8 se destacar como um dos sedãs mais gostosos de dirigir do país. Poucos rivais chegavam perto do nível de precisão, mecânica e dirigibilidade que a Honda atingiu. Capítulo 6. A direção e a suspensão que transformaram o sedã em um hatch disfarçado. Se existia um aspecto do Civic 8 que deixava qualquer entusiasta de boca aberta, era o comportamento dinâmico. Enquanto os sedãs da época focavam em conforto absoluto, a Honda trilhou outro caminho. Criou um sedã médio com espírito de carro esportivo. A suspensão dianteira McPherson e a traseira com braços sobrepostos, raridade num segmento cada vez mais simplificado, entregavam estabilidade em curva acima do padrão, respostas rápidas, sensação de controle absoluto, comportamento firme, porém confortável, uma leitura de piso muito mais refinada. E a direção elétrica, precisa e leve na cidade, firme e direta na estrada, completava o conjunto. Se você pegava uma estrada sinuosa com um Civic 8, a sensação era a de que o carro te incentivava a guiar. Era como se dissesse: vai, eu aguento, pode confiar. Esse é um dos motivos que fizeram o modelo virar o queridinho dos jovens e um dos sedãs mais respeitados pelos entusiastas até hoje. Capítulo 7. O impacto cultural. O Civic virou status. O Civic 8 não foi apenas um sucesso de vendas, ele virou um símbolo social. Era o carro que o adolescente via e pensava: um dia eu vou ter um desses. Era o carro que comunicava algo sobre quem o dirigia. Era moderno, era ousado, era tecnológico e fugia do perfil tiozão dos sedãs tradicionais. Por isso, ele passou a ocupar um espaço único entre públicos muito diferentes. Jovens que sonhavam em entrar
no mundo automotivo com estilo, adultos que queriam fugir do conservadorismo do Corolla, entusiastas que buscavam dirigibilidade e mecânica confiável, profissionais que queriam sofisticação sem pagar por sedãs de luxo. Na prática, o Civic 8 criou uma ponte entre o mundo dos sedãs médios e o estilo dos hatches esportivos, e essa mistura não existia antes dele. Capítulo 8. A resposta do mercado. Um susto coletivo. Quando o Civic 8 chegou, o mercado não estava preparado. As montadoras não esperavam que um sedã médio pudesse atrair tanto interesse, tanta repercussão e tanto apelo jovem. O resultado? Concorrentes em choque. A Toyota acelerou as mudanças no Corolla. A GM correu para dar mais tecnologia ao Vectra. A Ford se viu obrigada a rever estratégias para o Focus sedã. As marcas perceberam que a categoria não estava mais segura. Era preciso evoluir rapidamente. O Civic 8 não apenas competiu no mercado, ele forçou uma reestruturação completa do segmento. Os sedãs que vieram após ele se tornaram mais modernos, mais aerodinâmicos, mais tecnológicos. É como se o Civic tivesse ligado uma luz alta no futuro e as marcas tivessem percebido que estavam dirigindo no escuro. Capítulo 9. Os problemas. Sim, ele tinha. Nenhum carro muda a história sem causar polêmica. E o Civic de 8ª geração tinha seus defeitos. Alguns pequenos, outros nem tanto. Acabamento interno considerado simples para o preço. Porta-malas menor que o dos rivais. Barulhos internos em unidades mais antigas. Consumo mais alto em uso pesado. Suspensão seca em pisos irregulares. Preço elevado para a época. O famoso problema de trancos no câmbio em algumas unidades, que quando mantido corretamente, era raro, mas existiu. Mas o curioso é que esses problemas nunca foram suficientes para afastar o público. O impacto emocional e tecnológico era tão grande que o consumidor aceitava essas falhas como parte do pacote. Isso mostra o quanto o Civic 8 transcendeu sua própria categoria. Capítulo 10. Como ele envelheceu. Esse é um ponto que separa os carros comuns dos verdadeiros ícones. Mais de 15 anos depois, o Civic 8 ainda chama a atenção na rua. Design moderno, atrai entusiastas, mantém mecânica confiável, tem excelente valorização de mercado, entrega dirigibilidade melhor que muitos carros novos. A sensação de futurismo que ele trouxe em 2006 ainda existe. O carro não envelheceu, ele amadureceu. Capítulo 11. O legado que ele deixou. O Civic 8 inspirou cockpits digitais mais ousados em carros populares, a busca por dirigibilidade mais apurada nos sedãs, concorrentes a adotarem designs mais agressivos, consumidores a valorizarem tecnologia interior, um novo padrão de expectativa para o segmento. O Civic 8 se tornou uma referência histórica, um divisor de águas, o sedã que mudou o jogo, não só para a Honda, mas para todo o mercado brasileiro. O Honda Civic 8 não foi apenas um modelo de sucesso, ele foi o carro que provou que o consumidor brasileiro não queria mais do mesmo, que estava pronto para o futuro, que sabia reconhecer tecnologia, ousadia e dirigibilidade. E é por isso que, até hoje, quando falamos dessa geração, falamos com respeito, porque ela não foi só um carro, ela foi uma ruptura, uma mensagem, um marco. Se esse documentário te fez enxergar o Civic 8 com outros olhos, se você já dirigiu um, se você já desejou um, ou se agora entende porque ele é tão falado, então deixa o like, porque documentários como esse só existem quando existe gente apaixonada por carro assistindo do outro lado.